Olá, Lumes! Começando mais um podcast para vocês. Como eu falei, estou aqui em Galway e hoje eu estou no The Pear Tree, que é um café de dois brasileiros empreendedores aqui em Galway, da Laura e do Lucas, e eles vão contar um pouquinho para vocês sobre as histórias deles, de como eles fizeram tudo isso acontecer, e eu espero inspirar muito vocês. Mas, antes da gente começar, já queria pedir a sua inscrição aqui no canal. Não se esqueça de clicar no sininho, porque você sempre vai receber as notificações. E, bom, galera, quero saber um pouco mais de vocês, quero conhecer vocês, que são amigos dos meus amigos, né? Mas eu não sei um pouco da história, então, se você puder, Laura, se apresentar um pouquinho pra gente, depois o Lucas, fiquem à vontade. Bom, meu nome é Laura, eu moro aqui em Galway desde 2019. A gente chegou sem pretensão nenhuma de ter nenhum business. A gente chegou já com a cidadania italiana aqui. Logo que chegamos, eu resolvi fazer uma faculdade de gastronomia aqui. E a partir disso, muitas coisas foram acontecendo. Eu sou engenheira no Brasil, eu não sou chefe de cozinha no Brasil. Eu sempre cozinhei lá, mas eu sou engenheira mecânica. Trabalhei como na área. Morei na Austrália como intercambista durante 3 anos. E hoje a gente tem esse estabelecimento, que é o café, e a gente tem um restaurante brasileiro também aqui em Galway, que já está indo para o nosso 3º ano lá. Que legal. E é isso, eu sou chefe de cozinha aqui. E é isso. Agora vamos falar um pouquinho do Lucas. Lucas, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, minha formação, eu sou engenheiro civil no Brasil. Conheci a Laura na Austrália em 2016. Aí a gente veio para a Irlanda em 2019, como ela falou. E eu já não trabalhava mais com engenharia civil, eu gostava de dirigir, eu tirei carta de carro quando morava na Austrália, e cheguei aqui, eu tirei carta de caminhão, de carreta, de forklift para trabalhar em warehouses também, safe pass, todas aquelas... Que legal, aquelas máquinas e tudo mais. Eu gostava bastante de dirigir e trabalhar dirigindo, que é um trabalho mais calmo, mais minha vibe. Aconteceu que veio a pandemia e a Laura teve que parar de trabalhar no pub, né? Deu uma pausa em tudo, né? Pra ficar em casa. Só que ela não consegue ficar parada, né? Fogo, né? E começamos ela teve a ideia de vender hambúrguer para alguns amigos. E foi daí que a gente começou o nosso business. Eu tinha acabado de terminar os meus cursos. Eu fiquei quase um ano fazendo os cursos para tirar a CNH aqui de Irlandesa, transferir tudo, tirar todos os cursos. E assim que eu terminei os cursos, que eu fui arrumar trabalho, ela veio com essa história de vender hambúrguer. Aí eu falei, vambora, né? Porque sim, não? Exato. E aí tudo foi acontecendo muito rápido, né? A gente ficou acho que 6 meses, 7 meses em casa. Aí de casa a gente já foi pro nosso primeiro lugar, que era lá no centro da cidade. Abrimos nosso primeiro takeaway. Legal. Que não era aberto ao público, era só para takeaway. A gente fazia a nossa entrega e também parte pelas plataformas, né? Deliveroo, Just Eat e Uber Eats. E depois de 8 meses que a gente ficou lá, ou 10? Não deu nem 8 meses, foram 7 meses. Aí de novo, muito rápido, né? Porque todo o dinheiro que a gente juntou em casa, a gente fez uma reforma para abrir o takeaway. Todo o dinheiro que a gente fez no takeaway, a gente saiu de lá com 8 meses e teve que reformar outra cozinha para abrir o nosso primeiro lugar finalmente. Sim. Que aí foi um lugar aberto ao público. Então, tipo, a gente ficou praticamente 3 anos trabalhando para reinvestir todo o dinheiro para conseguir ter o nosso primeiro lugar, pra gente conseguir ter meu primeiro salário depois sei lá, isso é um ponto, né, que a gente precisa sempre falar para os intercambistas, porque quando a gente pensa, nossa, hoje, com tudo que vocês estão, um restaurante, um café, então assim, é uma coisa gigantesca que dá muito orgulho, né, de falar, caramba, são brasileiros na frente daquele estabelecimento, mas vocês tiveram que juntar uma grana essa boa, grana né? Sempre foi, a gente sempre trabalhou muito, né? Antes de ter os nossos estabelecimentos, a gente sempre trabalhou muito para os outros e a gente juntou muito esse dinheiro, porque independente da gente não ter esse sonho ainda de abrir o nosso estabelecimento, eu sempre digo que juntar dinheiro é bom.
não importa o que você vai fazer. Planejamento financeiro, né? Sim, Exatamente. exato. Mesmo sendo intercambista, porque aqui a gente conseguiu já chegar trabalhando uns 40 horas e tudo mais, mas na Austrália a gente sempre foi a mesma coisa. A Uhum. gente sempre teve um bom planejamento financeiro. Então, isso foi muito importante para quando a gente tomou a decisão de abrir os business, a gente ter de onde tirar, literalmente. Sim. Sem precisar contar com o dinheiro de ninguém. E nem de banco, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Foi o esforço do nosso Caramba. trabalho mesmo anterior. Sim, Então, isso é importante. Hoje, as pessoas olham e ficam muito orgulhosas do que a gente está construindo e acham que foi fácil, mas nem tudo foi sempre muito fácil. sim. A gente teve que trabalhar muito, se esforçar muito. A gente ficou mais de 1 ano e meio trabalhando 7 dias na semana, porque era eu, o Lucas e mais uma pessoa só no começo. Uhum. E a gente trabalhou muito, sem salário, sem nada. Essa pessoa tinha um salário, porque Sim. era já um funcionário. Mas eu e o Lucas, a gente nunca teve frutos da empresa até o negócio começar a rodar. Então, isso é importante. Que as leva um pessoas tempo, né? tenham em mente que é possível, tudo é possível, Uhum. mas leva um tempo. Não é do dia pra noite que a empresa, você abre uma empresa e no dia seguinte você tá fazendo rios de dinheiro. Sim. E até hoje não é assim. Não é que hoje a gente faz rios de dinheiro, mas hoje a gente consegue ter graças ao planejamento financeiro, uma empresa bem estabilizada, onde a gente tem 17 funcionários. Uau! Desses 17 funcionários são 90% brasileiros. Uhum. Então, a gente tem uma estrutura mais, entendeu, bem desenhada, vamos Sim. dizer assim. Nossa, que bacana, gente. Parabéns. Obrigada. E eu queria até fazer um parêntese aqui para quem tá assistindo de casa, porque a gente tá num frio, gente. Eu acho que tá o quê? -1? Deve estar O feeling já deve estar alguma coisa aqui agora. A gente tá falando e tá saindo fumacinha da boca. Essa é a realidade de Galway. Dublin até um pouquinho menos frio, mas assim, não muda muito não, galera. Não, E- é sempre assim. Sim, com chuva, né? Ai, gente. E uma coisa que eu queria até voltar um pouquinho antes para perguntar para vocês, como que, eu sei que vocês se conheceram na Austrália, mas antes disso, como que você foi para a Austrália? Como que foi você pensar? O que que você fez assim, tipo, acho que eu quero ir para a Austrália. Como que você pensou isso? Eu trabalhei numa única empresa no Brasil, numa multinacional. Eu entrei como estagiária enquanto cursava a faculdade, e aí quando eu terminei a faculdade, eles me efetivaram. E Uhum. nas minhas primeiras, eu sempre fui uma pessoa de muitos objetivos. Se eu colocava um objetivo, eu ia me esforçar muito e ter um planejamento para fazer aquilo acontecer. E nas minhas primeiras férias, eu sempre falei, né, antes de ter as primeiras férias, que eu ia viajar para os Estados Unidos e que eu ia passar 30 dias nos Estados Unidos. E assim foi. Uhum. Eu passei os 30 dias nos Estados Unidos e quando eu voltei eu já sabia que eu não ia morar no Brasil mais, que eu queria viajar e que eu queria fazer intercâmbio. Só que eu não queria ir para os Estados Unidos porque eu não queria fazer... Eu tinha 2 certezas. Eu não sabia exatamente para onde eu ia, mas eu sabia para onde eu não queria ir. Uma era os Estados Unidos, porque eu não queria ser au pair. E a única maneira era ser au pair. Sim. E eu não queria vir para Irlanda, porque na Irlanda é frio e eu não gosto de frio. Então, eram as 2 certezas que eu tinha. Me sobrou a Austrália. Fui para a Austrália como au pair. Uhum. Olha, pra você ver como é a coincidência da vida. Sim, aham. E aí, para chegar nesse ponto de ir para a Austrália, eu tinha planejado a minha vida para ir em fevereiro. Mas, infelizmente, o Brasil teve uma crise e eu fui mandada embora em outubro. Uhum. E aí, nesse outubro, fazia 4 anos que eu trabalhava nessa empresa, eu fiquei muito chateada. Que área que você trabalhava? Eu trabalhava em compras. Em compras. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. E tomei uma decisão. Eu tinha 2 opções. Ou eu ficava chorando pra sempre, porque eu tinha sido mandada embora. Ou, minha mãe mora em Ubatuba, no interior de São Paulo, é praia, né? Ou eu poderia abrir um carrinho de tapioca na praia. Porque algumas semanas antes de ser mandada embora, a gente tinha ido pra praia e eu tinha visto esse carrinho de tapioca. E eu vi muitas filas nesse carrinho de tapioca. Eu falei, a gente voltou da praia brincando. Eu falei, gente, é isso o futuro. Vamos abrir um carrinho de tapioca, vamos ficar ricos. Exato. E aí eu decidi que ao invés de ficar chorando, eu ia abrir um carrinho de tapioca na praia. E assim foi. E nessa decisão em outubro, como eu disse, eu já tinha planejado ir para a Austrália em fevereiro. Só que eu tive que mudar um pouco os meus planos. Trabalhei em outubro, eu trabalhei na verdade em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E março no carrinho de tapioca em Ubatuba. E depois partiu a Austrália. E assim foi minha decisão de ir fazer o intercâmbio. Uau, mas depois você chegou a vender o carrinho de tapioca? Vendi pelo mesmo preço que eu mandei fazer, porque eu sou uma boa... Ótimo. Eu gosto de fazer dinheiro. Aham. Vai sair no prejuízo, não é... Não é com você. Não, eu gosto de me
planejar bem. Eu vendi o carrinho de tapioca, vendi tudo. Uhum. E assim foi. E aí, como que foi chegar lá na Austrália? Você foi de au pair, com visto de au pair? Não fui, eu fui com visto de estudante. Ah, sim. Na verdade, eu já falava inglês, né? Porque na empresa eu usava inglês, eu era compradora internacional. Então eu fui já estudando business, o que foi um dos meus arrependimentos, que eu acho que sim, isso me privou de ficar mais tempo na Austrália. Porque se eu tivesse indo estudando inglês, eu poderia ter ficado mais tempo. Renovando, né? Renovando, exatamente. Só que por outro lado também, na minha cabeça, eu achei que eu estava indo fazer uma coisa útil. Que talvez se eu decidisse voltar para o Brasil, seria uma coisa útil que eu usaria, né? Sim. Aí eu cheguei lá, eu já conheci o Lucas. Porque a gente se conheceu através de uma amiga no Brasil, no ano novo, na minha casa. Legal. E eu não conhecia ninguém quando eu decidi ir pra Austrália. E o Lucas também não conhecia ninguém quando ele decidiu ir pra Austrália. E nesse churrasco na minha casa, a Gabi virou pra mim e falou assim: o Lucas vai pra Austrália. E ele tava no churrasco? Ele tava. Eu falei: ai, que bom, eu não conheço ninguém, pra onde você vai? Aí eu falei: eu vou pra Manly, que é um bairro de Sydney. Aí ele falou: nossa, eu também. Quando que você vai? Eu vou em março. Eu perguntei, né, pra ele. Ele falou: eu vou em março, e você? Eu falei: eu vou em abril. Então, quando eu cheguei... Caramba, as coincidências da vida! O Lucas estava me esperando no aeroporto. E aí, Ai, que então, legal. a gente sempre foi muito amigo, e desse amigo... Virou o casamento de vocês. Virou o casamento e que tá legal. criando frutos agora. Ai, sério? Que show! Parabéns pra vocês! Nossa, que legal! E como que foi, assim, pro Lucas? Como que foi o teu acender a luzinha assim na sua cabeça sobre intercâmbio? Por que você quis ir para a Austrália? Como eu falei, eu fiz engenharia civil no Brasil. Vou resumir um pouco a história, né, que não me interessa muito, mas estudei 5 anos para trabalhar no Brasil como engenheiro. Aí eu fiz o estágio de 1 ano e depois não fui efetivado. Aí eu fiquei prestando um programa de trainee, demorou uns 3 meses, aí eu passei no trainee da engenharia. Aí eu trabalhei 2 anos de engenheiro em São Paulo. Juntei uma grana e aí veio a crise, a mesma crise que a Laura estava falando, no Brasil, fui mandado embora. A empresa caiu lá na Lava Jato. Nossa, gente. E eu tinha acabado de comprar meu carro, tipo, tava começando a vida, assim, trabalhando. E aí veio essa ducha de água fria e eu falei, no Brasil tá nessa crise, eu não vou ficar aqui e arrumar outro emprego, porque eu estudei pra caramba, não foi pra trabalhar de outra coisa, né? Sim. Aí eu falei, vou viajar, vendi meu carro, não, dei meu carro pra minha irmã, eu acho, e fui pra Austrália. Aí encontrei a Laura, a gente se encontrou no Brasil, eu fui e tal, aí fiquei 1 mês lá antes dela, a gente se falava todo dia, e ela foi, a gente se tornou grandes amigos, e aí foi, mas a gente sempre teve, assim, a vontade de empreender. O intercâmbio, eu acho que ele só abre mais a sua cabeça, né? Sim. Mas a vontade de empreender, eu sempre tive vontade de empreender, mas a gente sempre fica preso, tipo, na vida, no cotidiano, você não tem coragem de largar tudo e tal. E aí veio a Laura e aí... Juntou o útil ao agradável. Não tem medo. Ótimo! Vocês pensaram em empreender lá na Austrália também? A gente até chegou a empreender, porque minhas irmãs vendiam roupa no Brasil, elas tinham uma lojinha de roupa no Brasil, ia de casa em casa vendendo, e eles falaram, as roupas são bonitas, vamos tentar vender aqui nos market. Aí a gente, sem entender nada, pegou 2 malas de roupa de 23 quilos, levou pra Austrália e foi pro market vender. Só que as roupas no market eram tipo $5. Aí o vestido a gente tava vendendo por $50. Aí não deu Aí, certo. tipo, a gente não vendeu nenhum vestido, nenhuma roupa, tá ligado? Eu, em compensação, ganhei muita roupa. Muita roupa, excelente. Não tem nenhuma reclamação desse vídeo que não deu certo. Que maravilha! Mas era um investimento muito baixo, assim. Tipo, não foi uma grande perda. No perda, centro, assim, São Paulo, e compraram tipo, feirinhas e a gente levou do centro. É uma ótima ideia também, Foi bom, mas não deu certo. E aí, no 3º ano que a gente estava na Austrália, a gente começou a procurar, porque a Laura trabalhou em café lá também, no último ano dela, e a gente começou a procurar café, o que a gente poderia fazer, porque o estudante lá, você só não tem permissão de trabalhar full time, vamos dizer assim, para os outros. Mas você pode abrir empresa, você pode... diferente da Irlanda, sim. Então, a gente começou a ver um café, só que no mesmo tempo que a gente estava vendo o café, veio a oportunidade de tirar a cidadania italiana. Aí a gente decidiu, tipo, ir na certeza da cidadania do que na dúvida de abrir um café como estudante por lá. E
sei lá, depois ter que fechar Sim. por questões de visto, essas coisas. Aí a gente acabou indo pra Itália, né? Tirar a cidadania. E o plano era voltar pra Austrália. Com a O cidadania. plano era... Olha que Nunca foi um loucura! plano ficar aqui. De jeito nenhum. A gente não gosta do tema daqui. Dos frios, sim. Não era um plano ficar aqui de jeito nenhum, só que as oportunidades foram aparecendo. E eu costumo dizer assim, a Austrália, na minha opinião, é o melhor lugar do mundo. Se eu pudesse, eu teria ficado lá para sempre. É calor, o clima é muito parecido com o Brasil. Você faz dinheiro, o salário é muito bom. Você gasta muito dinheiro, porque é muito caro, mas você ganha muito dinheiro. Então é uma vida muito boa. O lifestyle de lá é muito bom. Só que a Irlanda nos deu muito mais oportunidade. Então eu sou muito mais grata à Irlanda do que à Austrália. Mas se eu pudesse escolher, e quem tem a oportunidade de ficar na Austrália para sempre, assim, é meu conselho. Porque Sério? é o melhor lugar do mundo, na minha opinião. Que legal. E lá na Austrália, vocês passaram muito perrengues? Como que foi os perrengues lá? Não. Bom, eu passei, deixa o Lucas falar primeiro, porque a minha vida na Austrália foi muito boa. Mas eu vou deixar o Lucas contar o perrengue dele primeiro, depois eu conto o que foi muito bom. Quando eu decidi ir para a Austrália, eu não falava inglês, não sabia falar inglês, não sabia fazer nada. Nada. Eu estudei 3 meses antes de ir para a Austrália inglês, foi o período que eu fui mandado embora. E decidi ir para a Austrália, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém. Eu falei, vou mudar de vida, eu vou viajar, vou para a Austrália e vou abrir algo novo na vida, né? E eu cheguei lá, nossa, eu passei por muita coisa, assim, porque eu juntei dinheiro no Brasil, só que se você for contando que você juntou dinheiro, você não faz nada na vida. Sim. Então eu separei uma grana X ali, sei lá, acho que $1.000 foi no caso, só para eu chegar as primeiras 2, 3 semanas, era o tempo de arrumar um emprego, e bola para frente, né? Então, quando eu cheguei, eu não conseguia me comunicar, não conseguia falar com ninguém, não conseguia ir num restaurante. Eu estudava de manhã e de tarde, ou era de tarde que eu estudava? Eu estudava, acho que de noite. Não, você estava de noite. Eu estudava de noite na época, então eu trabalhava de manhã e de tarde e tinha que ir para aula de noite. Aí, aqueles trampos, né? O meu primeiro trabalho foi limpar o maior parque público de Sydney. Tipo, tinha 23 banheiros e mais 5 escritórios. Caramba! Meu, era literalmente limpar merda o dia inteiro. Era o dia inteiro passando de banheiro em banheiro, limpando merda na parede, no teto. Nossa! Tipo, aí melhorou. Aí você vai pra construção, fode um pouco as costas. Aí você vai pra mudança, aí você vai pra entrega, pra delivery. Tipo, vai se ferrando, só que você vai aprendendo. Tipo, é um grande período de aprendizado, sabe? Você aprende muito. Conhece muitas pessoas que, tipo, vai te ajudar no meio do caminho. E é isso. Os 6 primeiros meses que eu passei na Austrália, assim, foi de puro sofrimento mesmo. Sei lá, eu entrava no metrô, quantas vezes de noite... Ele me ligava falando, porra, perdi de novo o ônibus. E foi parar lá... Nossa. 3 horas depois da casa dele. De tão cansado, eu entrava no metrô e ia parar em outra cidade, que eu dormia, porque eu não conseguia dormir em casa. Eu dormia, sei lá, 3, 4 horas por dia e acordava de novo e bora pro próximo dia. Foi 6 meses, assim, muito difícil pra mim. Mas depois a gente colhe os frutos, né? Porque não foi só de trabalho. Eu estudei muito inglês esses 6 meses, eu aprendi muito inglês. Eu costumo dizer praticamente que eu aprendi de inglês foi nesse período de 6 meses. Tipo, tantos trabalhos que eu pulei de trabalho em trabalho, conhecendo vocabulário novo, tanto da escola mesmo, que foi muito intenso ali. Então, tudo que eu aprendi de inglês foi nesses 6 meses. E aí depois eu fui colher os frutos disso, né? Tem um passarinho visitando a gente aqui no cenário hoje. A natureza. E aí, quando foi que vocês falaram assim, cara, acho que deu Austrália... Vamos para outro país. A gente nunca chegou a falar. Não deu. Eu sempre quis voltar para a Austrália, mas aí as coisas foram acontecendo e foram dando certo, né? Vamos dizer assim. E a gente foi agarrando as oportunidades em vez de dar murro em ponta de faca e falar, não, quero isso. E às vezes você tem que abrir para novos caminhos, né? Sim. Quando vocês decidiram vir para Galway?
A gente decidiu, a nossa cidadania saiu em 3 meses, a gente fez o nosso processo pela gente mesma, não tem ninguém, nenhum assessor, a gente estudou a nossa cidadania, Legal. aprendeu a falar italiano e foi por conta pra Itália e fez a nossa cidadania por conta. Uau! Vocês estão de parabéns! Caramba! A gente decidiu isso lá na Austrália, a gente tinha visto, né, que ia renovar, a gente tinha opção, na verdade a gente não tinha mais opção de renovar, né? Eu não tinha mais opção porque eu já tinha feito todos os meus cursos de business. Ou eu fazia uma faculdade, né? Ou não tinha como renovar. E lá o visto italiano também tem que pedir permissão, né? Então, aí é o Work Holiday Visa, só que você paga uma fortuna de metade do salário. 50% é taxa. Então, entre uma coisa e outra, acaba que não vale a pena. É mais fácil de você conseguir do que o estudante, eu acho, como brasileiro. Você tem que provar menos coisa, né? Tá. Hoje em dia eu não sei mais como é que é. Na questão de aprovação de visto é mais fácil, né? Mas eu acho que na questão de viver a vida lá, o Work Holiday Visa, tipo, você paga metade do seu salário em taxa, em imposto. E no primeiro ano você tem que passar 3 meses nas farms, no segundo 6 meses. Gente, que absurdo! Então os europeus vão pra Austrália pra fazer intercâmbio. Porque é basicamente um intercâmbio. Tipo, na nossa fase da nossa vida, a gente já tava beirando os 30 anos. Tipo, pra gente já não fazia muito sentido. Agora, quando os jovens, sei lá, 20, 21 anos, 22 anos, tá descobrindo que quer fazer intercâmbio, igual a gente saiu pra fazer, sim, faz muito sentido, pô. Exato. Você quer viver nova experiência, vai pra farm, vai pra qualquer lugar que a vida te leva, entendeu? Sim, exatamente. Mas pra gente não fazia muito sentido mais o Work Holiday Visa, né? Aí a gente tirou a cidadania italiana e decidiu passar 6 meses em algum lugar na Europa, porque ia ficar mais barato financeiramente naquele momento. Tô ligando no aquecedor. Naquele momento ia ficar melhor e o plano era passar 6 meses. E aí a gente decidiu, bom, vamos para um lugar onde a gente possa trabalhar, porque a gente estava quebrado, porque a gente pagou nossa cidadania. E onde fala inglês, que é o que a gente já domina, e que seja legal, né? Bom, legalmente para trabalhar, porque na Inglaterra, por exemplo, a gente já não poderia ir mais. Aí é por causa do Brexit. Então a gente decidiu e chegou na Irlanda. Um lugar, de novo, eu trabalho com as certezas do que eu não quero. E Dublin era um lugar que eu tinha certeza, que a gente tinha certeza que não queria morar de jeito nenhum. Porque apesar da gente ter morado em Sydney, que é uma cidade enorme, a gente morou num bairro onde tinha tudo, que era mais ou menos do tamanho de Galway. Então a gente quase nunca ia pra cidade, pro centro de Sydney, né? Sim. E aí a nossa primeira opção foi Cork, eu acho. Só que Cork, os aluguéis estavam tão caros quanto Dublin. A Irlanda não tem muito pra onde correr, né? De aluguel, Dublin, Cork, Galway, Limerick. E aí depois as outras cidades são bem menores, né? Sim. Então a gente foi por exclusão mesmo. E aí a gente foi pro Dublin, não, Cork. E vocês planejaram tudo isso? Porque vocês estão falando tão certinho que vocês foram excluindo, sabendo que vocês não queriam. Sim. Sério? Eu sou uma pessoa legal. que planeja as coisas da nossa vida. A única coisa que eu não planejei que aconteceu até hoje foi nosso neném. Ai, sim! É tão importante pra saber o que você quer, é saber o que você não quer. Sim, então, exatamente. Tipo, sabe, não queremos Dublin, não queremos Cork, não queremos isso. E aí você vê o que te sobra e faz uma decisão, né? E aí coincidiu de ter um amigo meu que tinha trabalhado comigo na fábrica lá no Brasil, que estava morando aqui e que foi super assim, importante para nós, porque ele que alugou nossa primeira casa, pra gente já chegar com casa e tudo mais. E aí a gente decidiu vir pra Galway. Tinha o mar perto, já fazia vários anos que a gente morava perto do mar, na Austrália. E aqui só dá pra aproveitar no verão, né? Mas... na água, não dá pra entrar. Não dá, né? Só do mar tá aqui perto já alivia. Sim. E aí a gente decidiu vir pra Galway. Foi legal. Assim, a decisão de parar aqui em Galway. Nossa, então vocês fizeram tudo bem planejado. Uma coisa que eu sempre falo pra galera de casa também é planejar. Escreva, faça o teu mapa dos sonhos. Você tem que visualizar, né? E ter uma noção daquilo que você quer. Sim. Porque senão também qualquer coisa serve. Qualquer lugar serve. Não, e quando você não se planeja, a chance das coisas darem errado, na minha opinião, são muito maiores. Então, às vezes você não precisa ter a certeza de tudo. Você pode ter uma vida, você pode planejar e estar aberto a mudanças. Sim. É importante. Mas você tem que ter uma ideia do que você quer, porque senão a vida vai só te levando e às vezes vai te levando para outro lugar e aí a hora que você olha, você deixou um monte de tempo passar e não fez nada daquilo que realmente você gostaria de ter feito. Então, planejar
É É o algo muito segredo, importante. Aham. na Sim. minha opinião. Com certeza, eu também acredito muito nisso. E como que foi para vocês empreender aqui na Irlanda? Foi quando vocês empreenderam, em que ano que vocês já estavam aqui? 2020, 2019, Pandemia, a gente né? chegou em 2019, em maio. Aí, em 2020, teve a pandemia, a gente começou a empreender em abril de 2020. A pandemia aconteceu em março, tudo fechou dia 18 de março, mais ou menos. Dia 1º de abril, 2 de abril, a gente estava vendendo. Foi o primeiro final de semana de hambúrguer de casa. Sim. Foi quando a gente começou a empreender. Que legal. No início, enquanto a gente estava em casa, vendendo só para amigos ou só para a comunidade brasileira, a gente não tinha empresa ainda, foi tudo bem, né? O contato era muito mais fácil, a mesma língua. Mas quando a gente decidiu abrir empresa, a gente enfrentou alguns desafios, porque o nome da nossa empresa é Homemade Brazilian Food, e o governo questionou sobre o nome, questionou porque tinha o nome Brasília no nome da empresa. O nosso contador recebeu vários questionamentos que ele, em 20 anos de profissão, nunca tinha visto, sido questionado. Só porque tava com Brazilian no nome. A gente não pode ter certeza e nem falar foi por Sim. causa disso, mas ele teve que enfrentar alguns questionamentos que nunca tinha existido na carreira dele. Uhum. E não só isso. Pra gente achar o nosso primeiro lugar é porque nós somos muito comunicativos, né? E a gente conhece muita gente, e graças a Deus muita gente gosta da gente, e acabou indicando o nosso primeiro lugar para o dono da escola de inglês, que é a Atlantic, e foi onde a gente começou. Mas se fosse pela gente ter que arrumar um lugar, foi muito difícil. As pessoas não... Primeiro porque a gente era muito jovem, segundo porque, independente de ter a cidadania italiana, a gente continua sendo imigrante. Uhum. Não, foi muito desafiador, assim, as pessoas não aceitam muito, sabe? Caramba. O corretor não aceita muito. Ele olha pra nossa cara e fala: vocês? Me poupe, você tá gastando meu tempo. É mais um jeito, assim, né? Você sabe quando você tá sendo tratado bem e quando você tá sendo tratado mal. Sim. Quando a gente decidiu não, né? Quando ele, o dono da escola, do primeiro lugar que a gente abriu, resolveu que a gente não ia renovar o contrato, a gente foi atrás de outros lugares para ver. Sim. Aí entramos em contato imobiliária, tal, para ver os pontos comerciais. E quando você vai nas imobiliárias, você marca uma viewing, né, para você ver o lugar e fazer uma inspeção e tal, você vê o desprezo da pessoa te tratando, sabe? Tipo, caramba. Sei lá. Será que eles achavam, tipo, não tem dinheiro, não vai investir? Provável. Provavelmente. Tipo assim, isso aí não vou nem perder meu tempo com isso aqui. Então, tipo, e não é questão que a gente não tinha. Tipo, mesmo se a gente tivesse o dinheiro, não era isso, entendeu? Uhum. Era sei lá, acho que é da pessoa assim mesmo, Sim. sabe? Discriminando assim a outra pessoa, diminuindo a outra pessoa. Nossa, que desafio, É um sentimento muito ruim, mas foi desafiador. Mas te leva pra frente também, viu? Porque sim, a gente vai aprender. Exatamente. E do mesmo jeito que a gente encontrou várias pessoas que nos trataram dessa maneira, nós encontramos pessoas maravilhosas, irlandeses maravilhosos, que deram oportunidades, assim... É a maioria. A maioria, Sim. É que você não espera, né? É só importante deixar claro que o que aconteceu com a gente, nós tivemos que passar por essa situação. Uhum. Mas também nunca foi uma coisa que fez a gente pensar, não, desistir, ou falar, não, esse país, olha isso, ninguém gosta da gente. A gente nunca passou por uma situação assim. Porque foram mais boas do que ruins, né? Com certeza. Isso, nossa, que loucura. E aí, como que foi quando vocês viram que o restaurante estava dando certo, assim? O que vocês sentiram? Qual foi o primeiro restaurante? Foi o Laura Rosso? Foi o Laura Rosso, que é meu filho predileto, não adianta, nada vai mudar isso na minha vida. Talvez. Já falei talvez mude. Esse aqui é o carne, porque o coração, o chefe Laura Rosso sempre vai ser meu xodó. Uhum. E eu acho que assim, pra mim, o momento que foi uma turn de chavinha, assim, foi na abertura do restaurante. Quando a gente tava fully booked. Foi elegante, térrima. Eu adorei. No domingo, e foi assim, foi maravilhoso ver todos aqueles nossos clientes que começaram com a gente de casa, sentados no nosso restaurante, e eu podendo ir lá perguntar, e aí, como tá a comida? E as pessoas falarem exatamente o que eu sempre sonhei escutar, que a comida tava lembrando o tempero da avó, e que aquilo tava fazendo eles se emocionarem, que o pudim era o pudim da mãe, e que aquilo trouxe lembranças de ver gente chorando, de tipo assim, de emoção, porque estavam comendo a nossa comida. Pra mim,
isso, eu nunca tive dúvida que ia dar certo, mas aquele momento, aquele final de semana foi sensacional. Pra mim foi quando mudou ali, sabe? Eu falei, isso aqui vai dar muito certo. No primeiro lugar que a gente teve era takeaway, né? Então, tinha fim de semana que bombava e tinha fim de semana que não caiu nenhuma ordem. Então, tipo, é muito instável. Sim. Mas a gente sempre teve muita confiança que ia dar certo. Tipo, quando a Laura ficava em dúvida, questionava, eu ia lá e tinha certeza que ia dar certo. E aí, quando eu Um acreditava no eu achava que não ia dar certo, que não tinha uma coisa errada, a Laura, não, vai dar certo. Então, tipo, é importante isso também, que tipo, não é que tudo dá certo toda hora, entendeu? Muita coisa dá errado. Muita coisa dá errado, você tem que ir passando por cima. Mudar o foco e continua. Só vai. Mas eu fui ter, assim, mais uma tranquilidade depois que a gente fechou o primeiro ano de empresa que a gente abriu o lugar físico aqui, né? Porque a gente fechou as primeiras estatísticas, que a gente já tinha um record, vamos dizer, de vendas, de tudo, de funcionário. E que aí, no segundo ano, a gente poderia olhar para trás e se planejar para frente. Então aí, até porque eu tinha acabado de ter o meu primeiro salário. Então, tipo, demora, Depois de quanto tempo, mais ou menos? A gente abriu a empresa na Takeaway, passou 8 meses, depois abriu aqui, a gente contratou a Lita, você entrou e foi acho que o terceiro a entrar no pagamento. Depois de um ano e meio. 2 meses, um ano e meio. Um ano e meio, né? Gente, chocada! Tirando o período de trabalhando de casa, né? Que já tinha 6, 7 meses de casa. Quase 2 anos. Uau! Então o pessoal olha assim, acha que fácil, deu sorte, conheceu alguém. Vocês batalharam muito antes. A gente ficou 1 ano e meio sem salário. Uau. A gente registrou, o nosso primeiro funcionário da empresa não fui eu nem o Lucas, foi uma terceira pessoa, para depois a gente ter certeza. Porque assim, quando a gente tem uma empresa e você tem um funcionário, pelo menos na minha opinião, você precisa ter certeza que o funcionário vai ser pago. Porque não importa se a empresa está dando dinheiro ou não. Você deu a palavra para aquela pessoa que ela vai trabalhar e ela vai ganhar aquela quantidade de dinheiro. Se tá dando certo ou se não tá dando certo, não é um problema dessa pessoa. É um problema nosso. Então a gente preferiu registrar a pessoa primeiro e depois registrar eu e depois registrar o Lucas, porque se eu ficasse sem salário, tudo bem, a empresa é minha. Então, se o Lucas ficasse sem salário, tudo bem, a empresa é dele. Agora, o nosso funcionário, não. Tem que pagar, exatamente. Então, a gente priorizou primeiro dar a nossa palavra e cumprir com as nossas obrigações, para depois, quando a gente tinha certeza que a gente ia conseguir pagar o salário de todo mundo, pagar o nosso. Nossa, eu tô assim, surpreendendo. Nossa, surpresa com tudo isso. E hoje vocês têm, então, café também. Tem. Segundo estabelecimento. O que vocês sentem, assim? Como que tá a cabecinha de vocês? Olhando toda essa história, contando aqui pra gente toda essa história que vocês passaram. Eu me sinto muito realizada. Eu acho que é incrível tudo que a gente fez e que a gente faz. E eu acho que principalmente pelo fato de 3 anos, 4 anos atrás, a gente está do outro lado, a gente estava do lado do nosso funcionário. O que a gente tenta construir não é só uma empresa, não é só um restaurante, não é só um café, mas sim realmente uma família. Todo mundo que está com a gente está há mais de 1 ano, praticamente. Todo mundo que saiu da Chef Laura ou daqui do Pera saiu por motivos de melhoria, ou porque acharam um lugar que deu visto, ou porque estão indo viajar para outro país. E ninguém saiu por... não, vou trabalhar na esquina porque é melhor. Sim. A gente tenta criar um lugar onde é agradável. Eu sempre falo para todos os nossos funcionários, se você não se sente feliz em acordar e vir trabalhar aqui, a gente vai sentar e a gente vai conversar. Porque você passa 8, 9 horas do seu dia aqui. E se você não tá feliz onde você trabalha, eu não estou feliz que você não esteja feliz. Então, exato. Isso pra gente é muito importante. Então eu me sinto muito realizada assim, no que a gente construiu e como a gente lida com a empresa, como a gente lida com os nossos funcionários, como a gente constrói as coisas, sabe? Eu acho que a gente não constrói as coisas pensando só em nós, mas sim nos nossos funcionários e na comunidade brasileira em si. Então, que bacana. O ramo que a gente trabalha, né, que a gente tem de hospitalidade, vamos dizer, é muito gratificante. É muito gratificante, igual a Laura falou, os clientes vão lá, falam da comida e choram, e lembram da mãe, do pai, do avô, do tio, do irmão, do cachorro. Só que é muito difícil. Se você quiser ficar rico, não é abrindo um café, restaurante, você vai anotem a dica. Mas, por outro lado, tipo assim, eu acho que o grande segredo, o grande barato
de ter as empresas, o café, o restaurante, tudo, é que você consegue mudar a sua vida É o teu e a vida dos propósito, outros. sim. Tipo, um exemplo muito disso é que, tipo, na Austrália, a gente sempre tentou ficar na Austrália. Aí a gente queria trabalhar, arrumar um emprego lá, arrumar um visto, que a empresa desse o visto pra gente ficar lá e morar lá. E a gente nunca conseguiu isso. Nunca conseguimos. A gente tinha o inglês, tinha tudo, trabalhava pra caramba. Não era pra acontecer, Eu né? até cheguei muito perto de conseguir, o cara me passou pra trás, era outra história lá. E, tipo, acabou que o nosso visto venceu e a gente veio pra cá. E aí hoje, tipo, poder dar um visto pra uma pessoa que a gente sempre quis, tipo, hoje o Eduardinho, ajudar a comunidade, chefe, ele era estudante, o visto dele venceu aqui, acabou ficando na Irlanda, sem permissão, e a gente teve a oportunidade de mudar a vida das pessoas, entendeu? Então, tipo, isso é mais importante. Sim. Mais do que o dinheiro, mais do que de qualquer coisa. Então, igual a Laura fala, a gente contrata as pessoas pela pessoa que ela é. Não é pela habilidade, você aprende, você treina, você fala com as pessoas, mas eu acho que esse é o grande segredo da empresa dar certo, né? Tipo, pôr as pessoas em primeiro lugar. Sim, quando a gente pôde dar o visto pro Eduardo, foi uma coisa muito gratificante. É uma coisa que a gente sempre quis e que hoje a gente teve a oportunidade de mudar a vida dele. Ele tem a oportunidade que daqui 5 anos ele não vai precisar mais trabalhar com a gente se ele não quiser. Sim. E ele vai ter o direito de ficar aqui pra sempre e construir talvez outro restaurante, talvez outro business, e poder fazer o que ele quiser. E vocês sempre vão ser lembrados por isso, né? A gente faz o bem e sempre vai colhendo frutos também, né? Com certeza. Mas no dia que o visto dele saiu, eu falei pra ele, eu sei que esse visto é muito importante pra você, mas você não faz ideia de como esse visto é importante pra mim. Porque não tem como explicar. É uma coisa que eu sempre quis e que a gente tava tendo a possibilidade de fazer isso pra outra pessoa. Então, sim. Pra mim... E não só pra ele, mas como vários outros funcionários que a gente tem planos e é sobre isso, entendeu? É sobre fazer o fazer aos poucos e galgando, né, um espaço. A empresa não é só pra nós. A empresa nunca foi só pra nós. Então, é muito legal. Eu acho que por isso que a gente dá tão certo. E se Deus quiser, a gente vai dar muito certo pra sempre. Porque a gente não faz nada só pensando em mim. Poderia pensar só em mim e no Lucas. Falar, vamos fazer a empresa, vamos ficar rico e dane-se os outros. Sim. Mas isso não é a gente. Não é rentável, né? Vamos dizer, a longo prazo. Bom, já estamos quase finalizando aqui. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. E queria pedir também, agradecer por vocês terem recebido a gente aqui, na verdade, né? E eu queria pedir para vocês darem um conselho para a galera que tá lá no Brasil, que, por exemplo, tinha uma vida parecida com a sua, tem uma vida, né, parecida com a sua. O que você pode dar de conselho para esse pessoal que quer fazer intercâmbio? Meu conselho é: se programem, planejem. Se vocês já têm um emprego, não importa qual seja o emprego, junte dinheiro, faça cotações, pergunte, estude sobre o lugar que você pretende ir, porque às vezes a gente vê muitas coisas na internet e não são verdades. Então, estudem, aprendam o lugar que vocês sejam curiosos. Eu acho que isso é um conselho e o meu principal é se planejar, porque com planejamento, às vezes a vida não acontece exatamente como a gente planeja, mas você vai saber ali mais ou menos qual caminho vocês querem tomar, caso não aconteça exatamente da maneira como vocês planejaram. Esse é o meu conselho. Importante. Na questão financeira aí, eu diria planejamento essencial. E para a vida, eu acho que você tem que confiar em Deus, entregar na mão de Deus, que as coisas vão acontecer. Sempre que uma coisa deu errado na minha vida, tipo, passou pouquíssimo tempo e veio, tipo, uma coisa muito melhor do que eu imaginava quando eu tinha perdido a primeira coisa. Então, é isso. Ai, gente, muito grata de conhecer vocês, a história de vocês. Parabéns pelo filhote, né? Que tá vindo aí, então. Summer baby. Sim, com certeza. Ai, gostoso, né? Vai vir a melhor época daqui da Irlanda. Então, ficamos por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.